Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Jessé e seja muito bem-vindos ao Universo em uma Casca de Nós, que é o nome desse canal. Agora temos um nome, né? Esse nome não saiu da minha cabeça, mas saiu de um livro de divulgação científica escrito pelo físico teórico, cosmólogo britânico Stephen Hawking. Você pode dar uma olhada aí. O que importa é que eu estou encerrando hoje a minha sequência de vídeos sobre Aristóteles. E eu postei alguns dias atrás 2 vídeos sobre ele, simultaneamente. Um falando sobre um pouco da sua vida pessoal, por que ele é tão lembrado, onde reside a sua importância, a sua rivalidade com Platão, etc. e tal. E no outro, eu disse um dos aspectos centrais do seu pensamento. Aristóteles pensou e fez uma reflexão de que como é possível o conhecimento chegar na mente humana. O que nós devemos fazer para isso acontecer? E eu tirei um vídeo para explicar um pouco sobre isso. E eu fiz esses 2 vídeos para fazer esse terceiro, esse agora, porque eu quero usar eles como base para dizer como Aristóteles concebia a matemática, como Aristóteles concebia a natureza do conhecimento matemático, a sua finalidade e o propósito de sua existência. É uma concepção de matemática muito interessante, que tem muito a contribuir, na verdade que já contribuiu para o desenvolvimento matemático da humanidade e também científico, e tem muito a contribuir para fomentar uma visão legal do que seja essa ciência que tem visões tão controversas e tão distintas e tão errôneas também. Então, pessoal, nesse sentido, o que é a matemática ou quem é um matemático para Aristóteles? Bem, de forma simplificada, a matemática para Aristóteles é aquele campo do conhecimento que trabalha sob o viés da abstração. O matemático para Aristóteles é aquele homem, aquela pessoa, qualquer um, que tem o poder de abstrair, ou seja, de separar partes de um todo. Se você pesquisar abstração no Google, ele vai te dar uma definição interessante. Ele vai dizer que abstração é separar para fazer reflexão. E é nesse sentido, mais ou menos, que se baseia a ideia aristotélica de matemática. Por quê? Para Aristóteles, todo corpo físico possui algumas extensões, que diz respeito a algumas propriedades. E ele destaca mais ou menos 4. Todo corpo físico para Aristóteles possui superfície, linhas, pontos e volume. Isso diz respeito a uma propriedade que cada corpo físico tem. Nesse sentido, o matemático vai ser aquele que olha para essas propriedades dos corpos físicos e faz uma separação delas no pensamento. Ele, no pensamento, consegue retirar de todo e qualquer corpo físico pontos, linhas, superfície e volume. E sobre esses pontos, linhas e volumes fazer uma investigação, uma reflexão. Bom, pessoal, essa é uma das poucas reflexões que Aristóteles fez sobre a matemática. E creio eu que você deve ter achado simplista demais, né? Bom, já se a matemática é apenas linhas, superfícies, é apenas abstração disso, na perspectiva aristotélica, sim. Mas a gente tem que considerar uma coisa. Aristóteles nasceu há muito tempo. E a complexidade que a matemática desempenhava na sua época não era de forma alguma a complexidade que a matemática desempenha hoje. Então nós não podemos querer que Aristóteles, no seu tempo, resuma a complexidade que a matemática tem hoje. E tanto que o Shaper Stewart, ele diz que na época de Aristóteles a matemática estava em alvorada ainda, estava em nascimento. E possivelmente o único livro de matemática que Aristóteles chegou a ter contato foi Os Elementos de Euclides, que é um dos mais importantes tratados geométricos. Mas mesmo que Aristóteles foi simples e direto sobre a sua concepção de matemática, ela ainda tem a contribuir muito ainda. Porque muitas das tarefas que nós fazemos em matemática hoje, desde a mais simples à mais complexa, nós utilizamos abstração. Olha só que interessante. Pela abstração matemática, eu consigo dizer, segundo Aristóteles, que aqui nessa figura eu tenho 3 maçãs. Por quê? Quando eu consigo falar 3 maçãs, eu estou usando uma propriedade de abstração incrível. Porque afinal, as maçãs elas têm diversas propriedades. Diversas vitaminas, diversas estruturas químicas que dão a elas o sabor, o seu cheiro, a sua textura, o comportamento orgânico e químico e bioquímico que vai produzir no seu organismo, tantas reações. Toda maçã vai apresentar calorias, que são a energia que ela te fornece, também minerais como sódio e potássio, mas quando eu viro e digo que aqui nessa figura tem 3 maçãs, eu estou abstraindo uma propriedade que me permite caracterizar a maçã como maçã e aí numerá-la. E por isso que
Aristóteles acertou muito bem, porque desde essas tarefas simples de contagem até a condução de gráficos, de parábolas, eu estou fazendo abstração em matemática. Mas a verdadeira importância do pensamento aristotélico para a matemática reside no fato de que, se o conhecimento matemático é um conhecimento que é fruto da abstração de propriedades do mundo sensível, do mundo físico, então, para Aristóteles, quando eu falo em conhecimento matemático, quando eu falo em matemática, para Aristóteles eu estou necessariamente falando de um campo do conhecimento que pertence e se refere ao mundo físico. A matemática, ela não está no mundo das ideias, ela não está no mundo perfeito, no mundo ideal de Platão que está separado do mundo físico. Não! A aritmética, a geometria, os números existem e pertencem aos objetos do mundo sensível, estão incrustados no mundo visível. Portanto, se a matemática ela parte da abstração, ela é uma ferramenta para descrição do universo. E é assim que a matemática funciona para Aristóteles. A matemática não é uma linguagem de pensamento. Ela não é algo que vai me levar à verdade, não. A matemática é uma ferramenta que o homem utiliza para poder entender melhor o universo, para poder entender melhor os fenômenos, para poder entender melhor a natureza, para poder entender melhor essa dinâmica na qual a vida está imposta. Portanto, ela é uma ferramenta para descrição do nosso universo. E como eu atinjo o conhecimento matemático? Platão dizia que o conhecimento matemático ele é atingido pela razão. Eu preciso elevar minha alma à razão, eu preciso atingir a contemplação para me atingir o conhecimento matemático, porque ele está separado do mundo. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, a matemática ela passa pelos meus sentidos, ela passa pela minha visão, ela passa pelo meu tato, pela minha audição. Platão dizia que os sentidos eles são falsos, eles nos levam ao caminho errado. Não, para Aristóteles não. Todo conhecimento verdadeiro, isso a gente viu no último vídeo, ele passa pelos sentidos e a matemática também. Então, o homem ele não é algo ou um ser que está externo à matemática. Não, o homem ele é construtor dos conhecimentos matemáticos. Isso porque a matemática, para Aristóteles, ela é fruto da imaginação, ela é fruto da mente, ela é fruto da minha interação com o meio. Quando eu olho a natureza e, de certa forma, a natureza também me olha, eu construo matemática. A gente vai ver que não existe uma data certa na qual a matemática foi criada. Não. A matemática ela existiu a partir de quando o ser humano começa a complexar a sua vida. A partir do momento que ele começa a se estabelecer em um local e começa a querer cultivar coisas e começa a querer guardar alimento, ali surge a ideia de números. Ali, isso é a interação com o meio, isso é a forma como a matemática é produzida para Aristóteles. E o mais interessante é que também a matemática para Aristóteles ela é fruto da observação da natureza. Quando eu olho as coisas, quando eu olho esse maravilhoso universo, eu consigo abstrair dele conhecimentos matemáticos. Gente, isso é uma ideia fenomenal, porque para Aristóteles, o conhecimento da física, o conhecimento da biologia e o conhecimento da matemática estão incrustados, estão unidos no mesmo pacote. Então, se eu fiz uma pergunta no vídeo dizendo como Aristóteles produziria a prova do Enem, foi uma brincadeira para dizer que possivelmente química, física e biologia estariam pertencentes à mesma parte da prova, porque para Aristóteles eles são conhecimentos de mesma natureza. Gente, é incrível, porque Aristóteles dizia que a beleza ela só é possível com ordem e simetria. E segundo ele, a matemática ela é a ferramenta que nos dá a entender melhor sobre a ordem e simetria. Então, para Aristóteles, a matemática ela é muito mais do que uma linguagem de pensamento, ela é muito mais do que uma linguagem para descrever o universo. A matemática para Aristóteles ela é uma interpretação e uma forma melhor que o ser humano tem de entender a beleza do universo. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Não sei se eu consigo passar a mensagem direito, mas quando nós falamos de matemática, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de algo que nos permite entender melhor o crescimento de uma planta, a simetria na qual as folhas estão interpostas. Estou falando de algo muito complexo, muito complexo. Então, pessoal, é importante Aristóteles porque a partir de seus pensamentos surge a sementinha da área que chamamos da matemática de matemática aplicada.
Foi basicamente a galera começou a se tocar que se a matemática se refere ao mundo físico, então nós podemos usá-la para descrever as mais variadas situações. Então nós vamos ter equações matemáticas que conseguem descrever perfeitamente as órbitas dos planetas. Por exemplo, a elipse e a equação formadora da elipse foi determinante para que Johannes Kepler e uma outra galera como Galileu Galilei e Isaac Newton mostrasse que o Sol está no centro do universo, que a Terra, bem como outros planetas, orbitam em órbitas elípticas. Então a matemática ela vai ter uma aplicação muito interessante na astronomia. Albert Einstein vai criar a teoria da relatividade, que é uma nova maneira do homem enxergar a gravidade. A gravidade não é uma força, mas ela é uma deformação no espaço-tempo. O espaço-tempo não é separado, como Newton dizia, mas o espaço e tempo são duas coisas unidas e que formam o tecido na qual os nossos planetas estão sobrepostos. E aí, a partir da ideia de deformação, de curva, Aristóteles vai criar a sua teoria da relatividade, que é uma nova forma de se enxergar a gravidade, como eu acabei de falar. E essa teoria da gravidade, pessoal, ela é toda baseada num tipo de geometria especial chamado geometria não euclidiana, que é uma geometria que destrói o quinto postulado de Euclides. Bom, tem outras pessoas também que vão começar a usar a matemática para o entendimento da biologia. Nós temos sistemas de equações diferenciais que conseguem prever e mostrar como um câncer atua no organismo. E existem pessoas trabalhando de forma que as soluções para essas equações diferenciais que descrevem o câncer talvez possam levar o ser humano a um outro tipo de cura de câncer. Nós vamos ter matemática aplicada a diversos ramos da biologia, como por exemplo, estrutura geométrica de aminoácidos, etc. e tal. E por último, só para finalizar, nós vamos ter diversas equações e diversos gráficos na matemática, por exemplo, a função exponencial, que descrevem também perfeitamente fenômenos no mundo químico, por exemplo, o decaimento e a meia-vida de isótopos. Bom, pessoal, foi um simples resumo do que Aristóteles concebia sobre matemática, sobre a origem e a natureza. Eu lembro que no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse canal, eu incitei uma reflexão do seguinte tipo: o que há por trás das equações matemáticas? E Aristóteles responde muito bem a nossa pergunta. Por trás de cada equação existe uma tentativa do ser humano em entender melhor o cosmos na qual ele está inserido. Isso é fenomenal, porque isso muda totalmente a nossa concepção de como estudar matemática. Estuda matemática aquele que tem um determinado QI elevado? Não. Que tem habilidades lógicas? Não. Que tem uma faculdade racional especial? Não. Estuda matemática todo aquele que tem o desejo de conhecer. E segundo Aristóteles, todos os homens têm o desejo de conhecer. Portanto, todos nós devemos estudar matemática. Pessoal, foi muito da hora fazer esse vídeo. Foi um prazer enorme. E eu estou muito feliz já, mas eu ficaria mais feliz ainda se você desse aquele like e indicasse para alguém que você acharia que gostaria de ver. E mesmo que uma pessoa não ia gostar de ver, indica a si mesmo, porque vai que ela gosta vendo o vídeo. Obrigado de coração, foi um vídeo mais demorado. Estou usando um formato novo, não sei se você achou legal. Se achou, comente aí. Comente aí se você também acha que matemática é isso mesmo, matemática é mais, você é mais da área de Platão mesmo. Obrigado, gente, de verdade, e é nóis que voa.